Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Na aula de hoje, vamos continuar estudando as operações matriciais. Dessa vez, falaremos da multiplicação e da transposição de matrizes. Iniciamos nossa aula falando sobre a operação de multiplicação de matrizes. Como as matrizes são somadas, somando as entradas correspondentes e subtraídas, subtraindo as entradas correspondentes, parece natural definir multiplicação de matrizes multiplicando as entradas correspondentes. Contudo, ocorre que tal definição não é útil na maioria dos problemas, como podemos ver no exemplo a seguir. Suponha que a seguinte matriz forneça as quantidades das vitaminas A, B e C obtidas em cada unidade dos alimentos 1 e 2. Se ingerirmos 5 unidades do alimento 1 e 2 unidades do alimento 2, quanto consumiremos de cada tipo de vitamina? Podemos representar o consumo dos alimentos 1 e 2, nessa ordem, pela matriz consumo, que é de tamanho 1 por 2. A operação que vai nos fornecer a quantidade ingerida de cada vitamina é a que chamaremos de produto. Note que não faz sentido multiplicar os elementos correspondentes de cada uma dessas matrizes porque elas não têm a mesma ordem. E isso também não iria resolver o nosso problema. Para isso, nós vamos efetuar a multiplicação dessas matrizes usando a seguinte regra. Cada um dos elementos dessa matriz produto, que é de tamanho 1 por 3, é obtido multiplicando cada entrada da matriz 1 por 2 pelas entradas correspondentes das colunas da segunda matriz, que é de tamanho 2 por 3. Então, fazemos assim. O elemento que está na primeira coluna da matriz produto, que é esse daqui, é obtido fazendo 5 vezes 4 mais 2 vezes 5, que dá como resultado 30. Já o elemento que está na primeira linha e segunda coluna da matriz produto é obtido fazendo 5 vezes 3 mais 2 vezes 0, que dá como resultado 15. Por fim, o elemento que está na primeira linha e terceira coluna da matriz produto é obtido fazendo 5 vezes 0 mais 2 vezes 1, que dá como resultado 2. Portanto, serão ingeridas 30 unidades de vitamina A, 15 de vitamina B e 2 de vitamina C. Outro problema que podemos considerar em relação aos dados anteriores é o seguinte. Se o custo dos alimentos depender somente dos seus conteúdos vitamínicos e soubermos que os preços por unidade de vitamina A, B e C são, respectivamente, 1,5, 3 e 5 em reais, quanto pagaríamos pela porção de alimentos indicada anteriormente? Aqui, nós consideramos a matriz custo do alimento por unidades de vitamina A, B e C, nesta ordem, que é esta matriz aqui, 3 por 1. A operação que vai nos fornecer o valor pago pela porção dos alimentos indicados anteriormente é o produto.
Cada um dos elementos dessa matriz produto, que é de tamanho 1 por 1, é obtido multiplicando cada entrada da matriz 1 por 3 pelas entradas correspondentes das colunas da segunda matriz, que é de tamanho 3 por 1. Assim, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna da matriz produto é obtido fazendo 30 vezes 1,5 mais 15 vezes 3 mais 2 vezes 5, que dá como resultado 100. Portanto, concluímos que pagaríamos R$100 pela porção de alimentos indicada anteriormente. Observamos que nos produtos de matrizes efetuados em 1 e 2, cada um dos elementos da matriz de resultado é obtido a partir de uma linha da primeira matriz e uma coluna da segunda matriz. Além disso, com relação aos tamanhos das matrizes envolvidas, temos em 1, estamos pegando uma matriz 1 por 2 e multiplicando por uma matriz 2 por 3. Como resultado, obtemos uma matriz 1 por 3. Em 2, estamos pegando uma matriz 1 por 3 e multiplicando por uma matriz 3 por 1. E como resultado, estamos obtendo uma matriz 1 por 1. Os exemplos anteriores esboçam uma definição de multiplicação de matrizes A e B quando A é uma matriz linha. Esta noção de produto pode ser estendida para o caso mais geral, e os elementos da matriz produto serão obtidos pela soma de produtos dos elementos de uma linha da primeira matriz pelos elementos de uma coluna da segunda matriz. Vamos formalizar essa ideia. Vamos agora definir o produto de duas matrizes de uma maneira mais geral. Dadas as matrizes A e B, onde A é de tamanho M por N e B é de tamanho N por P, definimos o produto das matrizes A e B como sendo a matriz de tamanho M por P. Perdão, corrijam aí, aqui ao invés de N é M. Esta matriz produto vai ter entradas CUV, onde cada entrada CUV é dada pelo somatório de K igual a 1 até N de AUK vezes BKV. É importante notar as seguintes observações com relação à operação de multiplicação de matrizes. Só podemos efetuar o produto de duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Além disso, a matriz resultado terá o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. O elemento que está na iésima linha e jésima coluna da matriz produto é obtido multiplicando os elementos da iésima linha da primeira matriz pelos elementos correspondentes da jésima coluna da segunda matriz e somando estes produtos. Vamos agora exibir um exemplo prático de como ocorre essa multiplicação de matrizes. Determine o produto A vezes B, se possível, sendo A e B essas matrizes aí que são dadas. Para resolvermos este problema, inicialmente observamos que a matriz A é uma matriz 2 por 3, enquanto que a matriz B é uma matriz
3 por 4. Como o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, nós podemos efetuar o produto A vezes B. Para determinar, por exemplo, a entrada na linha 2 e coluna 3 do produto A vezes B, destacamos a linha 2 de A e a coluna 3 de B, como ilustrado abaixo. Daí, multiplicamos as entradas correspondentes e somamos esse produto. Então, 2 vezes 4 mais 6 vezes 3 mais 0 vezes 5. E aí o resultado é 26. Então, 26 é o elemento que está na segunda linha, terceira coluna da matriz produto A vezes B. De maneira similar, a entrada na linha 1 e coluna 4 da matriz produto A vezes B é calculada destacando a linha 1 da matriz A e a coluna 4 da matriz B. Daí a gente multiplica os elementos correspondentes e soma este produto. Assim, 1 vezes 3 mais 2 vezes 1 mais 4 vezes 2, que dá como resultado 13. Os demais elementos dessa matriz são obtidos de maneira análoga. Então vamos lá. Elemento que está na linha 1, coluna 1 da matriz produto. Você seleciona a linha 1 da matriz A coluna 1 da matriz B, multiplica os elementos correspondentes e soma. Então, 1 vezes 4 mais 2 vezes 0 mais 4 vezes 2, que dá como resultado 12. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna da matriz produto A vezes B é obtido destacando a primeira linha da matriz A e a segunda coluna da matriz B. Agora a gente multiplica os elementos correspondentes e depois soma esses produtos. Ou seja, 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 1 mais 4 vezes 7, que dá como resultado 27. E aí você prossegue assim para os demais termos e obtém a matriz produto A vezes B, onde aqui é feito a conta das entradas que estavam faltando. Vamos agora falar de algumas propriedades da operação de multiplicação de matrizes. Iniciaremos destacando algumas propriedades que são válidas para a multiplicação de números reais, mas que, em geral, não são válidas para a multiplicação de matrizes. A multiplicação de matrizes não é comutativa, isto é, em geral, A vezes B é diferente de B vezes A, podendo mesmo um dos membros estar definido e o outro não. Por exemplo, dadas as matrizes A e B abaixo, temos que A vezes B e B vezes A estão ambas definidas, porque
A e B são matrizes quadradas de mesma ordem. Mas, quando a gente calcula A vezes B, a gente obtém como resultado essa primeira matriz aqui. E quando a gente calcula B vezes a gente obtém como resultado essa segunda matriz aqui. E daí, observamos que A vezes B é diferente de B vezes A. Uma outra propriedade que vale para os números reais, mas que não vale para matrizes, é aquela que a gente chama a lei do cancelamento. Ou seja, é possível termos A vezes B igual a A vezes C, mas com B diferente de C. Ou seja, nós não podemos simplesmente chegar e cancelar, né, esses elementos aqui, como a gente faria em números reais, para concluir que B é igual a C. Como um contra-exemplo, né, para provar que essa propriedade não vale, temos o seguinte. Então, dadas as matrizes A, B e C, a gente calcula A vezes B, calcula A vezes C e obtém como resposta a mesma matriz, que é esta daqui. No entanto, a gente nota que a matriz B ela é diferente da matriz C. Uma outra propriedade que é válida para números reais, mas que não é válida para matrizes, é a seguinte. Podemos ter um produto A vezes B resultando na matriz nula, sem que A e B sejam a matriz nula. Veja o exemplo a seguir. Aqui, as matrizes A e B, perdão, aqui é B, são ambas não nulas, mas quando a gente efetua A vezes B, nós obtemos como resultado a matriz nula. Por fim, vamos falar das propriedades que são válidas para a multiplicação de matrizes. São elas. Desde que sejam possíveis as operações, as seguintes propriedades são válidas. Então, A vezes a identidade é igual a identidade vezes A, que é igual a A. Isso justifica o nome da matriz de identidade, essa propriedade. A segunda propriedade, que é chamada distributividade à esquerda da multiplicação em relação à soma, nos diz que multiplicar A pela soma B mais C é a mesma coisa que multiplicar A por B, multiplicar A por C e depois somar estes resultados. Ou seja, vale uma distribuição aqui, ó, A vezes B mais A vezes C. A terceira propriedade é a distributividade à direita da multiplicação em relação à soma. Ou seja, se eu pego a soma A mais B e multiplico pela matriz C, isso dá no mesmo que eu multiplicar A por C e somar com a multiplicação de B por C. A quarta propriedade é a associatividade, ou seja, se eu multiplico primeiro A vezes B e pego esse resultado e multiplico pela matriz C, isso dá no mesmo que eu primeiro fazer a multiplicação B vezes C e depois pegar o resultado e multiplicar por A. Por fim, nós temos a propriedade que diz que se eu multiplico a matriz nula por qualquer outra matriz A, o resultado dá sempre a matriz nula. Aqui, esse zero, eu estou usando para indicar a matriz nula. O tamanho dela vai ser o tamanho de modo que faça sentido essa multiplicação aqui com A. Agora,
vamos falar de uma outra operação que podemos realizar com matrizes, que é a transposição de uma matriz. Dada uma matriz A de tamanho M por N e com entradas A e J, podemos considerar uma nova matriz cujas linhas dela são as colunas da matriz A. Esta nova matriz é denominada a transposta de A e é denotada por AT. Observe que se uma matriz A tem tamanho M por N, sua transposta tem tamanho N por M. Vamos agora ver alguns exemplos de como realizamos essa operação matricial. Dada uma matriz arbitrária A de tamanho 3 por 4, sua transposta é obtida fazendo as colunas da matriz A serem as linhas dessa nova matriz. Assim, primeira coluna de A é a primeira linha da sua transposta. Segunda coluna de A é a segunda linha da sua transposta. Terceira coluna de A é a terceira linha da sua transposta. Quarta coluna de A é a quarta linha da sua transposta. Então, observe que a matriz A tem tamanho 3 por 4 e a sua transposta vai ter tamanho 4 por 3. Analogamente, a nossa matriz B, ela tem tamanho 3 por 2. Então, eu já sei que sua transposta tem tamanho 2 por 3. E aí, como é que eu obtenho a transposta? Eu simplesmente faço as colunas da matriz B serem as linhas da transposta de B. Então, primeira coluna da matriz B é a primeira linha da transposta de B. Segunda coluna da matriz B vai ser a segunda linha da sua transposta. Portanto, eu tenho a minha transposta da matriz B. Por fim, nossa matriz C, que é de tamanho 2 por 2, ou seja, ela é quadrada, de ordem 2. Então, a sua transposta também vai ter tamanho 2 por 2. E aí, para obter essa transposta, eu faço as colunas da matriz C serem as linhas dessa nova matriz transposta. Então, primeira coluna de C vira primeira linha da sua transposta. Segunda coluna de C vira segunda linha da sua transposta. A seguir, vamos observar as propriedades da operação de transposição de uma matriz. Elas são as seguintes. A primeira propriedade nos diz que a transposta da transposta de uma dada matriz é ela mesma. Ou seja, você transpõe uma vez e pega a transposta da transposta, o resultado é da própria matriz A. A segunda propriedade nos diz que a transposta de uma soma é igual à soma das transpostas. A terceira propriedade nos diz que a transposta da matriz K vezes A, onde K é um escalar, é igual a K vezes a transposta da matriz A. A quarta propriedade nos diz que a transposta de A vezes B é igual à transposta de B vezes a transposta de A. Percebam essa troca que ocorre aqui na ordem. Por fim,
A última propriedade nos diz que uma matriz A é simétrica se somente se ela é igual à sua transposta. Por exemplo, esta matriz C aqui, a gente já sabe que ela é simétrica. E aí, quando a gente obteve a transposta dela, a gente percebeu aqui que a transposta coincidiu com a própria C, tá certo? Aqui estão as referências que utilizamos para construir esta aula. Finalizamos esta aula por aqui. Muito obrigado a todos e a todas e até a nossa próxima aula.